Olá, esse é o JUS Brasil Entrevista. Eu sou Fernanda Valente, estou aqui com o Gabriel Azevedo. Tudo bom, Fernanda? É um prazer estar aqui. O assunto hoje não tem saído do noticiário há muito tempo e, pelo jeito, ainda vai render por vários meses. É a reforma da Previdência, que todo mundo fala, gera briga, gera discussão, mas, na verdade, pouca gente entende de verdade. E para falar sobre isso, nós conversamos com a Zélia Perdonat, que é Procuradora Regional da República e professora do Mackenzie. Professora, muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de falar de um tema que, no meu entendimento, é de interesse de todos os brasileiros, não só daqueles que hoje recebem benefício, mas também daqueles que futuramente têm que ter a oportunidade de receber benefícios. E eu diria mais, também das futuras gerações, né? Porque um tema de proteção social, ele não se restringe ao momento. Nós temos que pensar nas gerações passadas e nas gerações futuras, né? Porque todos nós queremos ter uma proteção quando diante de necessidades. E, neste sentido, a reforma da Previdência, da forma como foi aprovada, ela está adequada? Eu diria que tem dois pontos que espero que, ao menos no Senado, tenha uma PEC paralela ou uma mudança ou futuramente uma nova proposta de emenda à Constituição. O primeiro aspecto que, no meu entendimento, é inadequado é a não inclusão de estados e municípios, porque a Previdência brasileira ela se divide em regime geral e regime dos servidores públicos. E tanto o regime geral apresenta problemas e necessita de ajuste, quanto o regime dos servidores. E quando a gente fala em servidores, nós temos que pensar no Estado brasileiro, que é uma federação, tem o ente central e tem os entes subnacionais, os estados e os municípios. A proposta que foi aprovada, ao menos em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, ela inclui só a União, só os servidores da União. Então, vai criar um problema se não incluir os estados e municípios, porque nós temos aquilo que se fala em contagem recíproca, tanto tempo trabalhado na iniciativa privada quanto no serviço público, quer estadual, municipal ou federal, é contado também. Então, é inadequado você ter regras diferentes para servidores estaduais, municipais e federais, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que também, nesta PEC, interesses de corporações ainda prevaleceram, né? Eu tenho dito que, muitas vezes, nós pensamos que vivemos uma democracia, mas talvez a gente viva corporocracia, né? As corporações têm preponderado e exemplo disso é o que aconteceu com os policiais civis, que mantiveram regras diferentes dos demais servidores. A ideia dessa PEC é transformar a Previdência igual para todos, tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os servidores públicos. E não foi bem isso que ocorreu, ao menos na Câmara. E, em relação aos servidores públicos, nós temos essa diferenciação dos demais servidores civis federais e dos policiais civis que querem manter uma regra de aposentadorias integrais que já não existe mais desde a emenda 41. Na verdade, eles estão tentando voltar à sistemática anterior à emenda 41. Por isso que eu entendo que é inadequada nesse aspecto. Mas a reforma, como foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela atende à necessidade brasileira e em que aspecto? Fiscal, social? Qual é o grande impacto dessa reforma para o brasileiro? Muita gente diz que algumas pessoas vão ter que trabalhar até morrer agora. Isso não é verdade, né? Porque o que a emenda vem, essa PEC vem e traz, é a adoção de uma idade mínima no regime geral. No regime dos servidores públicos, a emenda 20 de 98 adotou uma idade mínima. Mas essa idade mínima, 55 para mulheres e 60 para o homem, ela é bastante antecipada se nós considerarmos a realidade atual de longevidade do Brasil. Algumas pessoas dizem, mas a longevidade ela é diferente em relação a estados da federação. Se nós observarmos a sobrevida, que é aquela idade que se tem quando se tem direito à aposentadoria, ela não difere
nas diferentes regiões do país. Você pode ter uma expectativa de vida diferente ao nascer, mas não aquilo que nós chamamos de sobrevida, né? Então, não tem cabimento você não ter uma idade mínima, como no regime geral é até hoje, que basta 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem, e nas aposentadorias especiais 25 anos, tem pessoas aposentando com 40 e poucos anos, né? E a idade de sobrevida hoje chega, eu diria que nós temos quase mais de 75 anos, em média, e é uma pessoa aposentando com 44, 45, que são as aposentadorias especiais. Então, a adoção de uma idade mínima no regime geral e a majoração daquela já adotada no regime dos servidores, ela não é só adequada, como é necessária. Mas você pergunta se atende ao cenário. Eu diria que ela ameniza a grave situação de déficit da Previdência Social. Mas ela atende hoje a 2 desafios, que é a redução da natalidade e a longevidade. Mas ela não atende ao desafio que, infelizmente, essa PEC não apresenta, que é os efeitos na Previdência Social da adoção das novas tecnologias nas relações de trabalho. Por isso que eu tenho sustentado que, em breve, nós vamos ter que pensar numa nova reformulação da proteção social. Eu digo que agora nós temos uma reforma, nós temos ajustes na Previdência. E, nesse novo cenário da indústria 4.0, dessas novas tecnologias, talvez não baste ajuste, não sejam, nós talvez tenhamos que adotar mudanças, reformas efetivas, ou talvez até criarmos uma nova forma de proteção que não esta de termos uma previdência social para os trabalhadores e uma assistência para aqueles que não recolheram contribuições. Eu acho que esse cenário das novas tecnologias vão exigir um campo totalmente diverso e que essa proposta não contempla. Ou seja, num cenário em que não há mais carteira de trabalho, não há mais esse tipo de relação. Talvez é bem adequado isso que você fala, Gabriel. Por quê? Porque eu digo que reduzirão muitos postos de trabalho, mas aqueles com vínculo empregatício ainda mais. E a gente assiste hoje essas plataformas, né? Quer dizer, você tem muitas pessoas trabalhando por conta própria. E num sistema de proteção cuja base de financiamento são as contribuições do trabalhador e do empregador, e se eu não tenho mais o empregador, eu vou ter só os do trabalhador, essas contribuições são muito inferiores da necessidade de recursos para a manutenção do atual sistema. Por isso que, talvez, no futuro, o mais adequado seja a adoção de uma renda básica, financiada com tributos que incidam sobre toda a sociedade, e o restante num sistema semelhante ao de capitalização, que o próprio trabalhador vai fazer economias para a sua proteção. Então, se nós olharmos sobre o aspecto do financiamento, talvez seja mais adequado. Mas, infelizmente, falar em renda básica e sistema de capitalização ainda ele é acompanhado de muitos aspectos ideológicos, né? E eu tenho dito que no Brasil não se discute o direito agregado ao dever, a sustentabilidade do direito, mas apenas o direito. E eu acho que nós temos que transcender, porque se nós olharmos sobre o aspecto de quem financia, nós vivemos um sistema de proteção muito injusto, né? Porque muitas vezes aquele que não tem acesso à proteção previdenciária tem sustentado a Previdência Social. Agora, o que muda para o trabalhador formal, aquele que ainda está sob o guarda-chuva da CLT? Na verdade, a Previdência Social brasileira, eu diria que talvez seja uma das mais inclusivas que eu conheço. Eu tenho estudado isso há bastante tempo, tanto no âmbito âmbito acadêmico quanto nas minhas atribuições como membro do Ministério Público. E eu tenho percebido que o Brasil, diferente da grande maioria dos países, ele não tem um sistema. Ele tem um sistema único que abrange tanto aquele com vínculo empregatício quanto aquele que não tem vínculo empregatício, aquilo que nós conhecemos como trabalhadores autônomos. Na verdade, todo aquele que exerce atividade remunerada no Brasil está incluído na Previdência, quer no regime geral, que é administrado pelo INSS, quer no regime dos servidores. Então, se eu sou servidora pública titular de cargo efetivo, eu estou vinculada ao regime
dos servidores. E se não, estou no regime geral. O regime geral inclui tanto o empregado, isso que você falou, aquele que tem vínculo empregatício, quanto o pequeno agricultor, o empregado doméstico, inclui todos. Eu realmente não conheço outro sistema que seja tão inclusivo quanto o brasileiro. E só que, por exemplo, o que financia a Previdência? Nós temos duas contribuições que são destinadas só à Previdência, que é a contribuição do trabalhador, que eu falei há pouco, e a contribuição do empregador. Mas o Brasil, desde 88, ele tem hoje, atualmente, mais 5 contribuições para sustentar um sistema maior de proteção que a Constituição chamou de Seguridade. Então, essas outras 5 contribuições são para sustentar a saúde, a assistência social, que é uma proteção não contributiva, e a previdência social também. Agora, nós não podemos querer que essas 5 sejam para sustentar só a previdência, porque nós precisamos ter saúde e assistência social adequada, né? Na verdade, se eu tenho um sistema universal de acesso à saúde, que é o Sistema Único de Saúde, eu preciso ter mais recursos para que eu tenha uma saúde que atenda a toda a população de forma adequada, né? Porque hoje eu diria que nem todo cidadão brasileiro tem acesso a uma saúde de boa qualidade. Então, nós precisamos de recursos também para essas duas questões. E cada vez mais nós temos utilizado mais recurso da Seguridade, dessas 5 contribuições, em detrimento dos outros 2 subsistemas de proteção social. E quanto à diferenciação de idades fixadas para mulheres e para homens? Não tem cabimento, em relação à finalidade da Previdência, aposentar a mulher antes que o homem, com uma idade e com tempo menor. Então, hoje nós temos uma diferença de 5 anos, tanto no regime geral quanto no regime dos servidores, e agora a proposta reduz para 3 anos. Embora que para as corporações, para algumas corporações, mantém uma idade diferenciada, maior do que 3 anos. Né? O que essa diferença tenta fazer? Tenta compensar desigualdades fáticas. Essas desigualdades, elas deveriam ser enfrentadas com políticas públicas mais adequadas. Educação, acesso à educação para a mulher, acesso à creche para os filhos, para que a mulher possa aderir ao mercado de trabalho. Na verdade, o que se faz? Não se atua adequadamente, não se busca a igualdade fática e depois tenta compensar. Eu costumo dizer que isso é dar o remédio inadequado. Né? Então, essa medida, inclusive, ela vai compensar lá no final da vida laboral da mulher. Né? Então, não tem cabimento. A finalidade da Previdência Social qual é? Substituir rendimentos do trabalho quando diante de incapacidade laboral real ou presumida. A antecipação da aposentadoria para a mulher, ela não atende a essa finalidade. Ela busca compensar uma desigualdade e, inclusive, a mulher vive mais. Se tivesse que ter uma diferenciação, essa diferenciação deveria ser pró-homem. Mas eu não defendo isso, os países da União Europeia, inclusive, são proibidos de ter essa diferenciação. O que alguns países fazem, como a Alemanha, por exemplo, ela considera o número de filhos para as mulheres. Porque o que diferencia uma mulher para um homem? É a maternidade. E se eu não tenho filhos, por que eu posso me aposentar antes que o homem? Né? Então, o mais adequado seria, talvez, usar a Previdência nesse aspecto da maternidade. Eu vou diferenciar na proteção à maternidade e não em relação à aposentadoria, concedendo aposentadoria com tempos menores e com idades menores. Inicialmente, a proposta do governo, ou ao menos dos técnicos, era de igualar. Não foi isso que saiu do Poder Executivo e não foi isso que foi aprovado, ao menos no primeiro turno. Né? Infelizmente, está se mantendo uma desigualdade quando talvez deveria ter sido aproveitada essa oportunidade, retirar essa desigualdade e com essa economia que se faz em relação ao tempo anterior, esses recursos poderiam ser utilizados para efetivamente nós buscarmos uma igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, no acesso à creche e não com essa compensação que, infelizmente, a proposta está mantendo. A internet está tomada do assunto e há muito dado errado. Quais são as 3 principais mentiras, na sua opinião,
que são contadas sobre a reforma da Previdência? O primeiro é da inexistência de déficit, né? É uma mentira da inexistência de déficit, porque as pessoas querem usar todas as contribuições da Seguridade. Eu falei que tem 2 que são só para a Previdência e 5 que são para o sistema, né, de Seguridade, Previdência, Saúde e Assistência. Aí, quando as pessoas dizem que não tem déficit, eles querem considerar o conjunto dos recursos das 7 contribuições com as despesas só da Previdência Social, né? Ou querem só priorizar os direitos da Previdência em detrimento da saúde, que é para os 206, 208 milhões de brasileiros, né? Em detrimento daqueles. Então, a primeira mentira é essa, né? Que não há déficit. Se eu considerar aquelas contribuições que no mundo inteiro são destinadas ao seguro social, à previdência, que é a contribuição dos trabalhadores da empresa, tem um déficit. E as outras, por exemplo, a contribuição sobre o faturamento, a contribuição sobre o lucro, na verdade, são contribuições que todo cidadão paga. Então, eu sou beneficiário do Bolsa Família, vou comprar 1 litro de leite. E nesse litro de leite eu estou pagando COFINS, eu estou pagando contribuição social sobre o lucro. E se eu usar esses recursos para proteger só os trabalhadores, eu estou cometendo uma injustiça, porque eu estou pegando recursos daquela pessoa que recebe o Bolsa Família, que é uma pessoa excluída, para proteger o policial civil, para proteger o membro do Ministério Público, para proteger aquele segurado da Previdência que vai ganhar R$5.000, que tem direito à aposentadoria por tempo, né? Então, primeiro isso, primeira mentira. A segunda mentira que vai atingir os mais pobres. Não é verdadeiro. Hoje, quase 70%, em torno de 68% dos beneficiários do regime geral de Previdência ganham o salário mínimo. E a Previdência vai manter esse salário mínimo, né? Então, essas pessoas que são os mais pobres, que são 68%, normalmente se aposentam por idade. E a aposentadoria por idade atualmente é 65 para o homem e 60 para a mulher. Agora vai ficar 65 para o homem e 62 para a mulher. Não é agora. Depois de um longo período, depois de uma grande transição. Então, a segunda mentira é essa, de que a reforma vai atender aos mais pobres, que vai atingir os mais pobres. Não é verdadeiro. Vai atingir os servidores públicos, que vai aumentar a idade mínima, e vai adotar uma idade mínima para aqueles do regime geral que se aposentavam com uma idade precoce. A terceira mentira, no meu entendimento, é de que determinadas categorias precisam ter um tratamento diferenciado, como os policiais, os militares. Na verdade, a proteção previdenciária é para... eu não vou considerar as diferenciações, é para proteção quando eu não estou mais trabalhando, né? Então, é inadequado eu pegar recursos de toda a sociedade para proteger os policiais, para proteger os militares, para proteger os juízes, o Ministério Público, porque agora, quando a Câmara dos Deputados excetuou, por exemplo, os policiais civis, provavelmente outras categorias vão querer ser excetuados também, né? Então, nós temos que ter presente que a Previdência Social, se eu quero ter uma proteção diferenciada, eu tenho que bancar esta proteção. Agora, aquilo que é bancado, que é sustentado pela coletividade, ela deve ter uma uniformidade de proteção. Por isso que talvez essa visão ideológica em torno da capitalização, ela seja indevida. Por quê? Porque na capitalização, eu e, eventualmente, o meu empregador, vamos financiar a proteção. Agora, no sistema de repartição simples, quando faltam recursos e esses recursos não são sustentados pelo trabalhador e pelo empregador, quem financia é toda a sociedade. Então, esta falta de importância para os recursos que garantem a proteção, eu diria que ela tem gerado uma inadequada visão em relação à reforma da Previdência. Nós temos visto a reforma da Previdência só sobre o ângulo de quem é protegido e não de quem sustenta esta proteção. E aí
corporações, porque as corporações elas não são só também de servidor público. Eu tenho visto muitas pessoas daquelas tidas como aposentadorias especiais, as aposentadorias precoces no regime geral, né? As atividades que prejudiquem a saúde e a integridade física. Aí, eu vou buscar uma proteção porque eu preciso de uma proteção antecipada porque eu trabalho com segurança. Eu sou trabalho com... sou um vigia de um banco, né? Então a atividade é perigosa. A atividade perigosa, ela não tem que ter uma proteção em termos de previdência. Eu vou ter que ter uma proteção para eliminar a periculosidade e não vou compensar com uma aposentadoria antecipada. Então tem todos esses interesses que são interesses de grupos, interesses de individuais, que tem sido preponderante se eu verificar o interesse da coletividade, o interesse de todos. É interessante porque tem um autor, o Armando de Oliveira Assis, que em 63 já dizia que, sob o manto do social, muitos interesses individuais e de grupos têm preponderado. Tá certo. Muito obrigado. Esse foi mais um Jus Brasil Entrevista e aquele pedido de sempre. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima!